Então, vamos lá? Como eu disse a vocês, essa remoção pode se dar ou por deslocamento do servidor, de ofício ou a pedido. A remoção a pedido é feita a critério da administração e a remoção a pedido não pode ser negada por motivo de deslocamento do cônjuge. Também não pode se negar a remoção por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro ou de dependente econômico do servidor. Então, um problema de saúde detectado pela junta médica, se o laudo médico oficial verifica o problema de saúde, seja do próprio servidor, seja de dependente econômico, seja do cônjuge ou companheiro, esse servidor tem direito à remoção, que não pode ser negada. Então, não se pode negar a remoção do servidor quando se tratar de um problema de saúde, detectado por laudo médico oficial do próprio servidor, de dependente econômico do servidor ou do cônjuge ou companheiro. Então você passou num concurso, foi lotado em Lajedo do Tabocal. Vai feliz, né? Pega a mulher, bota debaixo do braço e vai para Lajedo do Tabocal. Mora lá na Zona Nobre, na pracinha. Um dia, sua mulher fica em depressão. Não é depressão, tristeza, não. Doença, comprovado por laudo médico oficial. Você pede a remoção, não se pode negar. Também não se pode negar a remoção se ela for pedida nas hipóteses de concurso de remoção. Isso ninguém te pergunta muito em prova, não, mas o concurso de remoção é feito por antiguidade. Não é um concurso de provas, é um concurso feito por antiguidade, normalmente. Então, nesse concurso de remoção, se vai verificar onde é que estão as vagas, ofertar essas vagas às pessoas que já estão no serviço público, e aí a mais antiga tem direito a ir para aquele local que ela tem interesse, e assim por diante. Na prática, a jurisprudência entende que a administração pública não é obrigada a fazer concurso de remoção. Ela pode prover as localidades dos seus servidores discricionariamente, mas caso ela faça o concurso de remoção, ela não pode negar a remoção do servidor que cumpra os requisitos do concurso. Tá certo? Então, nessas três hipóteses, deslocamento do cônjuge, problema de saúde e concurso de remoção, o deslocamento do servidor não pode ser negado. Agora, se eu lhe expliquei que a remoção é o deslocamento do servidor, na redistribuição muda tudo. Porque a redistribuição nada mais é do que o deslocamento do cargo. Então, sempre que você pensar em redistribuição, vai pensar no deslocamento do cargo. O deslocamento do cargo, inclusive, que pode ser feito entre entidades diferentes ou entre órgãos diferentes, desde que seja no mesmo poder. Então, dentro do executivo, dentro do legislativo e dentro do judiciário, é possível que haja o deslocamento do cargo. A lei, inclusive, fala o cargo pode estar ocupado ou vago. Claro, se o cargo estiver ocupado, o servidor que ocupa o cargo tem que ir junto. Mas o que está sendo deslocado aqui não é o servidor. O que está sendo deslocado aqui é o cargo. A intenção é de deslocar o cargo para reorganizar a prestação do serviço. E essa redistribuição de cargos, ela pode ser feita entre entidades diferentes, ela pode ser feita entre órgãos diferentes, desde que seja feito dentro do mesmo poder. Dentro do mesmo poder, eu posso deslocar os cargos públicos entre órgãos, entre entidades, não tem problema nenhum. A redistribuição é esse deslocamento do cargo dentro do mesmo poder, certo? Imagina o seguinte, exemplo hipotético. Foi ditado o orçamento e foram criados 1000 cargos de técnico dentro do Poder Executivo Federal. Daí, criados 1000 cargos de técnicos no Poder Executivo Federal, o que vai ser feito? Distribuição. Vamos distribuir esses cargos. Então, eu boto 200 no Ministério do Planejamento, eu boto 200 no Ministério da Fazenda, 300 no Ministério da Saúde, 200 no Ministério da Educação, 100 no Ministério do Meio Ambiente. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz uma distribuição dos cargos públicos. Depois, no meu exemplo aqui hipotético, houve uma lei alterando competência e definiu que o planejamento fiscal que é feito pelo Ministério da Fazenda, agora, esse planejamento fiscal vai ser feito pelo Ministério do Planejamento. Só tem um problema. Eu tenho 100 cargos aqui de técnico com a única função de fazer o planejamento fiscal. E os cargos já foram distribuídos, então eu posso pegar 100 cargos
do Ministério da Fazenda, em virtude da alteração de competência, e redistribuir esses cargos para o Ministério do Planejamento. O que eu estou fazendo é um deslocamento dos cargos. Não me importa se o cargo vai estar ocupado ou se ele vai estar vago. Se ele estiver ocupado, o servidor vai junto, mas a intenção aqui é de redistribuir, é de realocar os cargos públicos e não os servidores. Isso é redistribuição. Um exemplo real, vamos lá. Em 2007, no Brasil, foi criada a Super Receita. O que é isso? Antes de 2007, a União cobrava os impostos federais e o INSS cobrava as contribuições previdenciárias. Com a edição da lei da Super Receita, se definiu que o INSS não cobra mais nada. Desde 2007, a União cobra tudo. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela cobra os impostos federais e as contribuições previdenciárias. Os auditores previdenciários, que eram cargos públicos lotados no INSS e que tinham a única função de cobrar a contribuição previdenciária, foram todos redistribuídos para a União. Então, de uma autarquia, de uma entidade para outra, para a União. Não tem problema. O que eu estou fazendo aqui é a redistribuição de cargos. Diante de uma alteração de competência, eu redistribuo cargos. Eu pego cargos que estão em um determinado carreira, em um determinado órgão ou entidade, e redistribuo esses cargos para outro órgão ou entidade. Tá? Pessoal, o cargo público, ele pode pedir para ser redistribuído? Claro que não. É por isso que essa redistribuição, ela é sempre de ofício, sempre feita no interesse da administração. Não existe redistribuição a pedido. A redistribuição é sempre concedida de ofício. Ela é sempre concedida no interesse da administração. O servidor, o cargo, ele não pode pedir para ser redistribuído, então a redistribuição é sempre feita de ofício, sempre feita no interesse da administração pública. Certo? Perfeito. Com isso entendido, a gente já não confunde mais remoção com redistribuição. Aí a prova chega para você e diz assim, só para você entender comigo. Na redistribuição, certo ou errado? CESP. Na redistribuição, o interesse da administração é modalidade, enquanto que na remoção, o interesse da administração é pressuposto. Repito. Na redistribuição, o interesse da administração é modalidade, enquanto que na remoção, o interesse da administração é pressuposto. É o contrário. Na redistribuição, o interesse da administração é pressuposto. A redistribuição só pode ser feita de ofício no interesse da administração. Já na remoção, o interesse da administração é modalidade, porque é possível que a remoção seja feita sem que haja interesse da administração. É possível que a remoção seja feita a pedido e seja um ato vinculado para a administração pública. Tranquilo? Perfeito. Com isso entendido, eu quero que você saiba que, pela prestação do serviço, o servidor faz jus à percepção de uma remuneração. Então, sempre que você pensar em prestação do serviço pelo servidor, você vai pensar que essa prestação do serviço faz com que o servidor faça jus ao pagamento à percepção de uma remuneração. Essa remuneração, ela tem caráter contraprestacional. Tá? Não há a remuneração sem que haja a prestação do serviço. Eu falei até isso com vocês nas aulas anteriores. Lá no módulo 1, quando a gente falou de greve de servidor, por exemplo, eu lhe disse, servidor público tem direito de greve, mas aquele dia parado não pode ser computado para fins de remuneração, porque se ele não presta o serviço, ele não pode receber a contraprestação. A remuneração, ela tem caráter contraprestacional. Ela é o pagamento ao servidor por um serviço que ele prestou. Ele presta o serviço e, em troca, ele recebe a remuneração. Então, esse caráter contraprestacional da remuneração, ele é evidente. A remuneração é paga pela prestação do serviço. Se ele não presta o serviço, ele não é remunerado. A questão é, quando eu trato de remuneração, quando eu defino com vocês que essa remuneração é paga pela prestação do serviço público. No âmbito da 8.112, a expressão remuneração ela é uma expressão ampla. Por quê? Ela abarca o vencimento básico do cargo, mais as vantagens permanentes dele. Exatamente. Sempre que você pensar em remuneração, a remuneração é o vencimento básico
daquele cargo, somado a todas as vantagens pecuniárias permanentes desse cargo. Isso é remuneração. É o vencimento básico, mais as vantagens pecuniárias permanentes. São aquelas vantagens que decorrem da própria carreira ou do servidor. Não são vantagens que dependem de uma circunstância. Hora extra. Se eu prestar, eu recebo. Se eu não prestar, eu não recebo. Isso não é vantagem permanente, tá? A expressão remuneração é sinônima de vencimentos no plural. Então, remuneração ou vencimentos é igual ao vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes. Então, a expressão vencimentos, ela é sinônima de remuneração. É o vencimento básico acrescido de todas as vantagens pecuniárias permanentes desse cargo. A remuneração ou os vencimentos são irredutíveis. A Constituição, ela trata da irredutibilidade de remuneração. Então, a irredutibilidade incide sobre o total. É possível até reduzir o vencimento se eu acrescer numa vantagem permanente, porque a remuneração do servidor não admite redução. Então, a ideia é de irredutibilidade de vencimentos ou irredutibilidade de remuneração. Inclusive, o STF entende que essa irredutibilidade ela é nominal. Ou seja, o sujeito não pode deixar de ganhar R$1.000 para ganhar 999. Agora, se com R$1.000 ele fazia misérias e agora não compra nenhum pão, ele não tem nenhuma garantia. Então, essa irredutibilidade, ela diz respeito ao valor nominal. Ela não diz respeito ao valor real. Em relação ao valor real, existe uma previsão no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O 37, inciso 10 diz que o servidor público tem direito a uma revisão geral anual da remuneração dele. Então, esse servidor tem direito a uma revisão geral anual como forma de manter o poder de compra, como forma de manter o valor real da remuneração. Então, ele não tem direito a uma garantia de irredutibilidade do valor real, mas ele tem direito a uma revisão geral anual como forma de manutenção desse valor real da remuneração dele. Beleza? Perfeito. Com isso entendido, eu quero que você capte comigo alguns detalhes. Então, se você pegar o contra-cheque de um policial, até um tempo atrás, né? Hoje mudou um pouquinho, mas se você pegasse, você via assim, ó, vencimento básico, R$500. Você diz, coitado, tá na miséria. Aí vem, gratificação de atividade policial 1, 200%. Gratificação de atividade policial 2, 400%. Vantagem pessoal nominalmente identificada, 300%. Gratificação, Deus sabe lá do que? 100%. E, na verdade, ele está ganhando 5.500. Então, embora ele tenha um vencimento de R$500, a remuneração total dele está acima de 5.000. E nesse mesmo contra-cheque, ainda vinha complementação do salário mínimo, X. Por quê? Porque a lei estabelecia que o vencimento básico do servidor não poderia ser inferior ao salário mínimo. Então, ainda que ele tivesse uma remuneração de 5.500, como o vencimento básico estava inferior a um salário mínimo, ele tinha direito a uma complementação do valor do salário mínimo. Isso acabou, tá? A 8.112 foi alterada e hoje ela estabelece que para fins de salário mínimo, o que importa é a remuneração do servidor e não o vencimento básico. Então, o vencimento básico do servidor público pode ser inferior a um salário mínimo, desde que a remuneração total não seja. Para fins de remuneração, para fins de salário mínimo, o que importa é a análise acerca da remuneração dos vencimentos do servidor e não do vencimento básico. Isso, inclusive, pessoal, está expresso numa súmula vinculante, a súmula vinculante número 16. Claro que a súmula vinculante ela estabelece isso pelo simples fato de que em alguns estatutos não foi alterada a regra. Na 8.112 foi, em outros estatutos não, mas com base na súmula vinculante número 16, sempre o que vai ser utilizado para análise do respeito ao salário mínimo é a remuneração e não o vencimento básico. Só que essa forma de pagamento ao servidor, cheio de gratificações, vantagens, ela não é muito transparente não. Você olha na lei,
pensa que o servidor está ganhando R$ 500 e, na verdade, ele está ganhando 5.500. Então, não é tão transparente quanto deveria ser essa forma de pagamento. Você paga o servidor público de uma forma, achando que ele está ganhando R$ 500 e ele está ganhando R$ 5.500. Por isso, para se garantir uma maior transparência na prestação do serviço, para se garantir o entendimento de que o cidadão tem direito de saber, sem muita dificuldade, quanto ele paga para o sujeito prestar o serviço. Quando o cidadão olha na lei, ele deve saber quanto que ele está pagando para aquele servidor prestar o serviço. É ele quem paga. Por isso, pessoal, em virtude disso, a emenda 19 de 98 criou uma outra forma de pagamento aos servidores públicos, que é o pagamento efetivado por meio de subsídios. Então, essa emenda 19, ela estabeleceu uma outra forma de pagamento aos servidores públicos. É o pagamento efetivado por meio de subsídio. O subsídio, ele é um pagamento feito em parcela única. Exatamente. Quando eu falo parcela única, eu não gosto dessa expressão, porque ou é parcela ou é única, né? Mas, enfim, a ideia é de que se trata de uma parcela remuneratória única. Sempre que você pensar no subsídio, vai pensar num valor único estabelecido na lei, que não pode ser acrescido. O subsídio, ele não admite acréscimos patrimoniais. Não se podem acrescer vantagens, gratificações, adicionais. O valor do subsídio é um valor único fixado em lei, que não admite nenhuma espécie de acréscimo. E, obviamente, subsídio e remuneração convivem em paz. Hoje, algumas carreiras no serviço público recebem remuneração, outras carreiras recebem subsídio. Então, determinadas carreiras são pagas mediante a remuneração, vencimentos, outras são pagas por meio de subsídio. Inclusive, a Constituição diz que a administração pública pode facultativamente, claro, mediante lei, né? Mas facultativamente, ela pode implantar subsídio para qualquer carreira. Então, a administração tem a faculdade de implantar subsídio para qualquer carreira, qualquer uma. Ela pode, por meio de lei, implantar o pagamento para qualquer carreira de subsídio. Mas para algumas carreiras, a implantação do subsídio é obrigatória. E é isso que cai na prova. Fica espalhado na Constituição, depois você não acha. Então, a Constituição, ela define que é obrigatória a implantação do subsídio para os agentes políticos. Lembram deles, né? Falamos dele na aula passada. São os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e os membros do Ministério Público. Então, esses agentes políticos podem receber subsídio. Também os membros da advocacia pública, procuradorias estaduais, AGU, Procuradoria Federal e tudo mais. Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Polícia. Não estou falando de carreiras militares, tá? Estou falando Polícia Civil, Federal, tudo isso. Então, devem obrigatoriamente receber por meio de subsídio. É obrigatória para a administração a implantação de subsídio para os agentes políticos, detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e do Ministério Público. Também, a implantação do subsídio deve se dar aos membros da Advocacia Pública, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Polícia. Para essas carreiras, a implantação do subsídio é obrigatória. Para qualquer outra carreira, como a gente já tinha conversado, a implantação é facultativa. A administração tem a faculdade de implantar subsídio para qualquer outra carreira. Para essas, não. Para essas, a implantação é obrigatória, não é uma faculdade da administração pública. Seja mediante remuneração, seja mediante subsídio, o servidor público, ele a princípio não deve sofrer descontos no pagamento dele. A princípio, a remuneração, o subsídio, o pagamento feito ao servidor, ele tem natureza alimentar, né? Por isso, em razão desse caráter alimentar do pagamento feito ao servidor, seja subsídio, seja remuneração, não importa. Em razão dessa natureza de caráter alimentar, o servidor público não deve sofrer descontos na remuneração ou no subsídio dele. Então, no primeiro momento, não há desconto na remuneração, não há desconto no subsídio do servidor, salvo as hipóteses regulamentadas na 8.112. A lei diz o seguinte: ele pode sofrer descontos decorrentes de imposição legal,
e também decorrentes de decisão judicial. Vamos começar por aqui. Temos descontos decorrentes de lei, contribuição previdenciária, imposto de renda, são aqueles descontos decorrentes de imposição legal. Então, a própria lei, ela impõe alguns descontos ao servidor. Imposto de renda, contribuição previdenciária, né? E também é possível decisão judicial. Então, imagine uma verba de caráter alimentar, imagine pagamento de condenação em alimentos, né? Pensão alimentícia. São exemplos. O juiz, ele pode determinar para pagamento de alguma verba o desconto em folha de remuneração. Então, a lei diz que essa remuneração do servidor pode sofrer descontos em decorrência de imposição de lei e também em decorrência de decisão judicial. Só de lei, pessoal, dependendo de quanto ele ganha, o desconto é imenso. O sujeito que ganha 32 mil, na verdade, ele fica com 20. É mais ou menos isso. Se ele ganhar 32 mil, ele paga 27,5% de imposto de renda, mais 11% de contribuição previdenciária, ele deve receber líquido em torno de 20 mil. É mais ou menos isso aí. É só de imposição legal. Isso aí é só desconto decorrente de lei, só para começar. Também é possível que o juiz determine desconto em folha, como eu já te falei. Além disso, a lei prevê a possibilidade de desconto nos casos de consignação em folha de pagamento. Empréstimo consignado, né? Você vai andando na rua e diz assim, você, aposentado do INSS, você, servidor público federal, pegue um empréstimo na financeira e pague por meio do desconto em folha de pagamento. Esse empréstimo consignado é possível, desde que haja previsão ou interesse da administração e desde que haja a autorização do servidor. Então, não é qualquer financeira que faz com qualquer órgão, né? A administração pública tem que ter firmado um convênio prévio com essa financeira para que ela possa oferecer empréstimo consignado. Então, a financeira vai oferecer empréstimo consignado a você porque ela já firmou um convênio prévio com a administração. Esse empréstimo pode decorrer, então, de interesse da administração, mas ele também pode decorrer de autorização, e também ele vai depender da autorização do servidor. Então, a administração pública manifesta o interesse, permite o empréstimo consignado e o servidor autoriza. Hoje, a 8.112 sofreu uma alteração e esse empréstimo consignado pode chegar a até 35% do valor bruto da remuneração dele, tá? Então, a princípio, a lei não definia percentuais, isso era definido por meio de decreto. Hoje a lei 8.112 diz que esse empréstimo consignado pode ser de até 35%. Então é possível que ele comprometa até 35% da remuneração dele em empréstimo consignável. Quando ele recebe um contra-cheque, você olha o contra-cheque do servidor, tem assim, ó, remuneração e tem margem consignável. Significa qual é o valor que o servidor público pode comprometer para fins de empréstimos consignados, certo? Por fim, além da imposição legal, da decisão judicial, além da possibilidade de empréstimos consignados, se admite o desconto na remuneração do servidor em casos nos quais o servidor público tenha que fazer o ressarcimento ao erário de algum valor. Então, se o servidor recebeu de forma indevida, a princípio, ele tem que ressarcir o erário em 30 dias. Então, a lei entende que, no primeiro momento, se ele deve ao poder público, ele tem 30 dias para fazer o pagamento do débito dele de uma vez só. Mas ele pode justificar que ele não tem condições de fazer esse pagamento do débito de uma vez só. E aí ele vai pedir o parcelamento. Então, nesses casos, ele vai parcelar o débito dele com a Fazenda Pública, desde que essa parcela não seja inferior, né? A parcela tem que ser de, no mínimo, 10% da remuneração do servidor. Menos do que 10% significa um valor ínfimo, né? Na verdade, não está se cobrando dele, passa a ser um caráter simbólico. Então, não é possível. Então, ele vai sim poder ressarcir o erário mediante o pagamento de valores parcelados, mas essa parcela será de, no mínimo, 10% da remuneração do servidor. O máximo, a doutrina entende que são os 35%. O valor máximo é o valor do empréstimo consignável. Então, é possível que a parcela seja de, no mínimo, 10%, no máximo 35%. Tá?
Então ele pode pagar esse débito com o próprio erário por meio de um desconto em folha de parcela. E se por acaso ele se desliga do serviço público, se ele foi exonerado, demitido, se ele se desligar do serviço público, aí ele vai ter 60 dias para quitar o débito de uma vez só. Isso, ele não pode continuar parcelando, né, no boleto, por exemplo. Não existe a possibilidade de continuar parcelando. Se ele se desligar do serviço público por qualquer motivo, se ele foi exonerado, demitido, nesse caso, ele vai ter 60 dias para fazer a quitação do débito de uma vez só. Se ele não quitar o débito em 60 dias, aí nesse caso vai ser inscrito em dívida ativa. Então ele tem 60 dias para quitar o débito de uma vez só, senão vai ser inscrito em dívida ativa e tudo mais. Beleza? Perfeito. Com isso entendido, eu quero que você saiba ainda que além da remuneração, o servidor público ele recebe algumas vantagens. Acrescido ao valor da remuneração, nós temos indenizações, nós temos gratificações e adicionais. Então, indenizações, gratificações e adicionais são os valores pagos além da remuneração. Eles não integram a remuneração do servidor, tá? As gratificações adicionais, indenizações da 8.112 não integram. A própria 8.112 diz que as gratificações e adicionais podem até passar a integrar a remuneração nos termos da lei específica. Indenização, nunca. Por quê? Começando pela indenização. A gente vai ver que são 4, né? Diária, ajuda de custo, auxílio moradia. Mas o fato, antes de você aprender cada uma das espécies de indenização, é que a indenização não é acréscimo patrimonial. Esse é o primeiro ponto importante que você precisa ter na cabeça. A indenização, ela não configura acréscimo patrimonial. O valor da indenização é um valor único, fixado em lei. Não é acréscimo patrimonial, pessoal. O valor da indenização, ele é um valor fixado em lei para ressarcir o servidor de um gasto que ele teve. A ideia de indenização é essa, de devolução, é caráter indenizatório mesmo. Então imagine que você esteja pedindo indenização aqui na esfera civil. Eu estou pedindo indenização porque na minha lua de mel perderam minhas malas. Foi. Eu e minha mulher fomos para Paris. Ó que chique. Pois é. O voo saía Paris, Lisboa, Lisboa, Salvador, Lisboa, Lisboa, Paris. O voo atrasou em Salvador, porque em Salvador tudo atrasa, né? Isso é normal. Meu afilhado fez aniversário de 2 anos às 5 horas da tarde, eu cheguei às 6, ele estava tomando banho, porque as pessoas chegam às 7. Salvador é assim. Mas enfim, o voo atrasou. Chegou em Lisboa, nós perdemos a conexão, só que as malas foram para Paris. E aí resolvimos tudo, conseguimos outro voo, fomos para Paris e as malas voltaram para Lisboa. Só que a gente não sabia não. Chegou em Paris, crente que ia pegar as malas e que a lua de mel ia ser um sucesso. Passei um dia inteiro no aeroporto de Paris atrás das malas. Minha mulher do meu lado assim, ó, porque minha mulher não fala nada, não fala inglês, não fala francês, ela não é muda não. Ela só não fala outras línguas, fala até demais. E mulher, não pode acontecer nada que ela tem que saber na hora, né? Cada mergulho é um flash. Então eu tava lá conversando, e aí ela dizia assim, aconteceu o quê? Né? Eu dizia, amor, estamos resolvendo. Aí ela dizia, perdeu minha mala? Porque a mulher chega à conclusão. E manda recado. Diga a ela que se ela perdeu minha mala, ó os desaforos. Enfim, mandei ela se sentar, ela ficou feliz, achando que eu estava preocupada com ela, e aí ela foi se sentar. Aí eu fui resolver a questão das malas. Não tinha jeito. A mala só chegava no dia seguinte. Disse, meu amor, as malas só chegam no dia seguinte. Ela disse, não tem problema. O anticoncepcional estava na mala. E eu digo, portanto, não tem ousadia na lua de mel. Digo, não tem condição, né? Lua de mel sem ousadia não tem condição. Então, vamos atrás do anticoncepcional. Esquece as malas. Fomos na farmácia. Eu passei 50 minutos para o sujeito entender que eu queria um anticoncepcional, porque ele não falava inglês. Então, fazia ele, baby. Ele, no, baby. Eu sei que depois de meia hora ele entendeu que eu queria um anticoncepcional. Nenhum era o da minha mulher. Ela olhou irritada e disse, não é possível, meu senhor, que nesse fim de mundo... Paris, né? Não é possível que nesse fim de mundo não tenha um Yasmin. Eu me disse, Yasmin. Era o mesmo nome. Pegou o remédio. Me cobrou 200 euros. Preço de um filho. Paguei. E nós ficamos 10 dias, 5 dias em Paris, sem lua de mel, não, sem mala. Estou pedindo indenização. Claro, né? A gente teve que comprar casaco. A juíza disse, mas para que essa quantidade de casaco? Eu disse, minha senhora, eu moro na Bahia. Eu não vou usar esses casacos de novo na minha vida, nem que eu durma no freezer. Eu comprei porque eu precisei. Isso é indenização. Devolução, porque ele me fez ter um gasto que eu não pretendia ter. Certo? A ideia é essa. Eu já volto.